Olá pessoal, Diogo, canal FI Fácil. Hoje a gente vai falar como declarar no seu Imposto de Renda 2020, JCP, Juros sobre Capital Próprio. É bem fácil, mas tem algumas pegadinhas que a gente vai comentar aqui. O primeiro passo é você pegar o seu informe de renda, que você vai receber da empresa que você é acionista, e aí a gente vai começar. Aqui eu vou usar uma empresa como exemplo, e aí eu vou te mostrar como é esse informe. Nesse informe, ele tem forma de rendimento e posição acionária, o ano calendário 2019, tem o nome do acionista, CPF, código, a razão social. Então essa empresa chama Companhia Energética de Minas Gerais, também conhecida como CEMIG. O CNPJ é 17 155 730 001 64. E aqui que está o JCP, que ele é um rendimento sujeito à tributação exclusiva, correto? Ele é dividido em duas formas: os creditados e pagos no ano, ou seja, o conselho deliberou e pagou no próprio ano, ou os que são deliberados no ano, creditados, mas eles só são pagos no próximo ano. No caso da CEMIG, a CEMIG faz esse conselho normalmente no final do ano. Então ele delibera no ano e sempre paga no próximo. Então é de prática a CEMIG sempre acontecer isso. Então, no caso da CEMIG, ele delibera sempre em dezembro e o pagamento é sempre no próximo ano. O que isso impacta? Ela impacta que o seu JCP tem que ser declarado juntamente também com um bens e direitos. Uma outra coisa que você tem que declarar, que vem, que vem no seu informe, são os rendimentos isentos e tributáveis, que são seus dividendos, e eles são livres de imposto de renda. Cada um tem uma parte, e essas partes são bem distintas no software. Então vamos para o software da Receita? Beleza. Então, qual que é o primeiro que a gente vai fazer? O passo um é fazer o juros sobre capital próprio. Então, juros sobre capital próprio, rendimento sujeito a tributação exclusiva. Então, eu chego aqui, eu verifiquei aqui que a fonte pagadora aqui está Itaúsa, mas não é o que eu estou fazendo, eu estou fazendo da CEMIG. Então, vou clicar em novo. O que eu estou fazendo? Que tipo de rendimento é? É de aplicação financeira? Juros sobre capital próprio, participação em lucros e resultados ou outros. Nesse caso, juros sobre capital próprio. Aqui eu vou digitar o CNPJ da fonte pagadora. E aqui já veio o nome da fonte pagadora. Muito provavelmente, se você for a primeira vez que você declara, não vai vir a fonte pagadora e você vai ter que declarar. Então, você pode declarar se energética de Minas Gerais ou declarar mesmo CEMIG, tá? Isso não faz diferença. Eu normalmente declaro como está no seu informe. E aí a gente vem para o valor. O valor é 4,66. Aqui eu vou ressaltar um fato que eu declaro todo o valor que é devido a 2019, tanto pago quanto não pago. Para a CEMIG, o pago está zero, mas por exemplo, se aqui fosse 50 nos creditados e pagos, o total seria 50 mais 4,60. Então eu teria que ter digitado 54,66. Correto? Então, nesse caso aqui, eu somo os dois sempre para digitar nessa parte. Como na CEMIG eu não tenho valor creditado do exercício de 2019 em 2019, fica esse valor aqui zero, então o valor aqui fica para o próximo exercício, então fica 4,66, que foi o valor que eu declarei aqui. Então isso aqui está de forma correta. Então aqui entrou juros de capital próprio, CEMIG 4,66. Como eu já tinha observado aqui,
Eu tenho uma posição de rendimentos isentos também em lucro e dividendo. De forma mais fácil, aqui ó, muito próximo de você, você tem rendimentos isentos não tributáveis. E eu vou declarar o rendimentos isentos e não tributáveis da CEMIG. Então, clico em novo, o item é o 9, lucros e dividendos. Mesma coisa, vou digitar o CNPJ, 1, 17, 155, 730, 0001, 64. Já vai vir a fonte pagadora e o valor do dividendo foi 91. Dessa forma aqui, eu acabei de declarar tanto o JCP quanto o dividendo. Qual que é a diferença em relação a um JCP não pago? Um JCP não pago, ele também tem que ser declarado como bens e direitos. Então, o que que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que declarar a minha ação, que eu possuo da CEMIG, porque eu ainda não vendi, e eu tenho que declarar o valor que eu tenho de JCP que vai ser creditado em 2020. Tudo bem? Qualquer dúvida, gente, eu vou deixar um link embaixo nos, no vídeo para comentar e para vocês perguntarem. E eu vou deixar também um e-book explicando melhor também cada item. Eu vou deixar um e-book informativo, tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou colocar a ação. O código é 31. Aqui está perguntando se é o titular ou o dependente. Quem está fazendo o titular e a ação é do titular. O titular, no caso, é se você tiver algum dependente, um filho, e ele você coloca ele como seu dependente, e ele comprou a ação numa corretora que ele tem, você tem que declarar também, tá ok? E aí, no caso, você teria que fazer esse processo colocando ele como seu dependente. CNPJ 1755 730 0164. Na descrição, eu vou colocar CEMIG CEMIG 4 40 unidades. Aqui tá como se eu tivesse comprado, eu tinha uma posição zerada e eu comprei ela em 2018. Na verdade, isso, se for o caso, vai ser assim. Se você tiver uma posição já acionária dessa ação, você vai manter, dá repetir. Se comprou mais, você tem que colocar a diferença. Qual que é a recomendação aqui? Aqui vai estar a 40 é a unidade de quantas ações você tem. Se é uma ação, duas, três, 100 mil. A diferença. Você vai pegar o número de ações e multiplicar pelo valor médio de compra. Isso é muito interessante. Porque você não tem que pegar simplesmente o valor da posição final, ou seja, o valor da cotação do último dia. Você tem que pegar o valor médio de compra. Tá ok? Então, com isso, aqui assim, então, acabei de declarar a minha ação. Só que como eu te falei, eu tenho que declarar, além da minha ação, o JCP que eu vou receber. Porque se ele for pago, eu não preciso declarar porque ele já está declarado. Agora, se ele for pago no próximo ano, como ele é um bem transitável, ele está na conta, ele tem que ser transitado e ele tem que ser colocado nos seus bens. Então, como que você vai fazer isso?
Você vai vir aqui, vai colocar novo. Qual que é o código? O código é o 99, outros bens e direitos. Você vai colocar JCP a receber em 2020, CEMIG, CNPJ. Essa informação do CNPJ não é obrigatória, tá? Mas eu costumo colocar para todos, porque se algum dia ficar obrigatório, fica mais fácil você pegar a informação. E aqui fica os 4,66. Se você notar aqui, qual que é a diferença? Nesse caso, essa pessoa já tinha ação ano passado e ele teve a mesma situação, ou seja, ele teve ação em 2018 e teve um JCP que os juros foi creditado e não pago e que seria pago em 2019. Por isso que tem o saldo em 2018 foi 2,46 e aqui o saldo em 2019. Eu vou repetir isso porque aqui é como tá no seu informe. Normalmente você tem que seguir ele, tá? Isso vai ser bem claro porque se você está fazendo você já sabe sua posição e ela vai estar correta. O que é interessante te falar é o seguinte sobre bens e direitos. O JCP a receber você tem que colocar no código sobre o código 99 e a ação você tem que colocar sobre o código 31. Né? E também todo o JCP você tem que colocar em rendimentos isentos e não tributáveis. Só muito fácil, né? Qualquer dúvida é só mandar um comentário que a gente responde o mais rápido possível. Obrigado a todos e até mais.